Teve o resultado das análises melispalinológicas, químicas e fisicoquímicas dos MEIs. Eu vou falar mais da melispalinológica. No caso do mel da abelha branca, que é a Phrysomelita donderleini, o mel tem um aspecto viscoso, a coloração marrom escura, o sabor parecido com o mel de melaço de cana-de-açúcar e bem aromático. Então, houve a curiosidade da gente saber quais plantas que essas abelhas estavam visitando. Então, verificamos que essas abelhas só tinha praticamente pólen de 2 espécies de planta, que é a Anacardiáceas família e a Fabácea. O nome vulgar dessa Anacardiácea, dessa espécie que ela estava, era aroeira. E a Mimosa teniflora, que é a jurema preta, o qual essas abelhas estavam visitando para a coleta desse néctar. Já os méis das mandaçaias, que é a Melipona mandacaia, um fluido fino com coloração que variou de quase incolor a um amarelo bem claro, um amarelo escuro, e tinha também outros que tinham até um marrom mais claro. Todas as amostras bem aromáticas, e a maioria, elas lembravam como se fosse assim, o sabor de cravo da Índia. Através das análises melispalinológicas, verificamos também que essas abelhas, ela praticamente só tinha pólen de Mimosa teniflora, que é a jurema preta. Então, para vocês terem uma ideia, a importância da preservação das plantas da caatinga. Então, assim, as plantas que muitas vezes as pessoas ignoram. Então, eu vou contar um fato para vocês, que assim, sempre que eu estou fazendo palestra, eu estou contando, porque foi uma coisa que me chocou. Agora, na pandemia, eu estava no interior da Paraíba, em Sousa, e tem um programa que ele é escutado pela região inteira. Mais ou menos meio-dia começa esse programa. E uma das pessoas que estavam sendo entrevistada no rádio era uma pessoa que estava comprando raízes de jurema. Estavam comprando a quilo essas raízes. E ele ainda mais falava assim, vocês podem tirar as raízes porque as plantas não vão morrer. Eu achei aquilo assim um absurdo. Como que não vão morrer? Você vai tirar as raízes de uma planta e ela não vai morrer. E como a maioria não tem esse conhecimento da importância dessas plantas, tanto para as abelhas, como também para os demais insetos que nós temos na nossa caatinga. Então, essas plantas, na verdade, elas são desprezadas, porque eles acham que são pragas, e, na verdade, são plantas apícolas e meliponícolas, que apresentam uma grande importância na nossa caatinga. Então, não tem que estar tirando essas plantas, a gente tem que preservá-las e tem que valorizá-las. Então, quando você vê, assim, você vai ver uma análise de mel, se você pega também de Apis mellifera, você vai encontrar maior quantidade de grãos de pólen no mel também é da jurema, porque a jurema, qualquer esfriada, se a temperatura baixa um pouco, ela já começa a florescer, então já tem recursos florais para manter os polinizadores nas áreas. E que a maioria desses produtores precisam desses polinizadores, porque eles trabalham com plantas cultivadas, como também nós temos as plantas nativas, que essas plantas nativas servem de alimento também para as outras espécies. Então, para o gado, se ele está alimentando o gado e acha que a jurema é uma praga. Então, ele não lembra que também, se ele está trabalhando, tem algumas plantas que servem de alimento para o bovino, que
depende da polinização desses insetozinhos que vai lá coletar o pólen e o néctar e faz esse serviço muito bem feito, porque também não teria a parte de forragem para os bovinos dele. Então, é toda uma cadeia. O que está faltando é essa conscientização e achar que as nossas plantas não são importantes. São. Elas apresentam uma grande importância e é uma cadeia. Então, a gente está com problema agora, temperatura muito alta, a gente está vendo aí mudanças climáticas, então as pessoas não prestam atenção no que estão fazendo, a quantidade de desmatamento, quantidade de retirada dessas plantas de formas desordenadas, sem nenhuma consciência, às vezes tira só por tirar, porque eu não sei por que você tira planta que está na beira de um rio ou de um córrego que não está fazendo mal a ninguém, como a mesma coisa você sair desmatando tudo. Para quê? Para criar pastos. Você vai criar pastos se você não planta. Ainda mais quando você tem uma pouca quantidade de chuva, não vai criar pasto. Não cria pasto desse jeito. Então, eu acho que tem que ter uma maior consciência. Essa é a espécie da jurema, então vocês verem assim, isso aí é uma lâmina, uma foto de uma lâmina, você só encontra tudo parecido, tudo bem parecido, porque é o mesmo grão de pólen. Esse é o meliponário que era antes, então falei para vocês que tem esse grupo de mulheres que já tinham meliponários, então era esse o meliponário dela. Depois ela modernizou e hoje ela já tem muito mais e ela já botou em outros locais esses meliponários e também aumentou a quantidade de caixas. Os produtos, então, diversificou os produtos, como também eles são bem apresentados. Esse aqui é o hidromel, aqui é o mel, ela tem também a geoprópolis, faz também uma pasta, que é de mel com o pólen, como também, elas vendem o mel com pimenta. Então, tanto a pimenta que arde, como a pimenta só para sabor. Então, diversificou esses produtos. E se vocês perguntarem para mim se deu certo ou não, então, assim, em todas as minhas apresentações, eu levo esse depoimento quando eu estou falando de meliponicultura e quando eu estou falando da agricultura familiar, então, eu mostro esse depoimento, que foi uma das meliponicultoras, que foi Rosângela Gonçalves. Eu até mandei o convite para ela, não sei nem se ela está assistindo, mas ela falou o seguinte: o projeto veio como grande divisor de águas, pois passei a trabalhar em sociedade com uma outra meliponicultora, que também foi contemplada com o projeto. Começamos a desenvolver um bom trabalho, colocando em prática conhecimentos adquiridos com o curso de capacitação e assistência técnica. Recebemos as caixas e, juntamente com as anteriores, passamos a ter 35. E, a partir desse projeto, veio o desenvolvimento da atividade, que deixou de ser um hobby para ter um retorno financeiro, e ainda contribuímos com a preservação das plantas da caatinga. Hoje trabalhamos com o objetivo de incentivar mais pessoas a serem guardiões das abelhas nativas, no qual, na nossa região, por uma questão predatória do homem, estão ficando raras na natureza. Incentivamos a criação através da nossa associação, que eles formaram a associação depois do projeto, que foi fundada na comunidade. Mostramos na prática a importância dessas abelhas e passamos conhecimentos que adquirimos através dos cursos e assistência técnica. Então, para a gente que é pesquisador, que trabalha com extensão, assim, não tem satisfação maior do que você escutar um depoimento desse. Surgiram as publicações a partir dos trabalhos. Essa palestra foi basicamente baseada no capítulo desse livro,
Daí a bibliografia, caso vocês tenham interesse. Também tiveram alguns trabalhos, como também teve a dissertação, tiveram outros trabalhos que eu não trouxe aqui, que são os resumos que foram publicados tanto nos congressos nacionais como nos congressos locais. Teve também uma tese de doutorado, que foi junto com a professora Tânia, que foi de Rogério Moreno, que ele contribuiu muito com as nossas análises, todas as análises, assim, foi uma quantidade imensa de análises, ele teve uma paciência, tamanho de fazer todas essas análises, e deu origem a uma tese. Infelizmente, desculpa, Rogério nos deixou esse ano. Embora a gente seja pesquisadores, ele também era um pesquisador, infelizmente não teve o tempo de tomar a vacina, e não foi só mais um número, foi uma vítima do Covid, e que deve estar agora com os anjos, em paz. Desculpem. Obrigada, tá aí o meu e-mail. Era isso que eu tinha para falar para vocês.